Salve, gente! Um abraço a todos vocês que nos acompanham por aqui para falarmos sobre futebol. Sextou! E sextou com algumas informações importantes, por isso está no ar o Notícias em Dose Dupla. Tu me acompanha nas redes sociais através do @Notícias em Dose Dupla e do André Miller 10 no Instagram. E também através do canal no YouTube, que é Barbadinha, canal do André Miller. Então segue lá, dá uma moral, compartilha os vídeos para nós alcançar cada vez mais gente. Lembrando que eu falo diretamente aqui do estúdio Arte Vídeo Produções. É o teu espaço para divulgação do teu produto, para falar sobre um assunto específico, determinado, sobre política, saúde, meio ambiente, enfim, o assunto que tu julgares mais relevante, entre em contato pelas redes sociais, aqui pelo da Arte Vídeo Produções, para fazer o teu orçamento e também para eventos, casamentos, formaturas e aniversários, né? Ou outro evento que você quiser. Imagens, foto e vídeo de qualidade é com a Arte Vídeo Produções. O Brasil ainda não definiu oficialmente a data oficial de apresentação. Embora já tenha especificada a data de início da competição da Série D do Campeonato Brasileiro, é dia 4 de abril. Pode jogar dia 4, que é sábado, ou jogar no dia 5, que é no domingo. Mas então já vai faltar pouquinho tempo, para um mês e pouquinho aí, né, para o início da competição. E o Brasil não definiu essa data oficial, por quê? Porque ainda faltam as assinaturas dos contratos de transição, né, do quadro associativo para a SAF. Então, legalmente ainda não existe a SAF, né? Não tem essa assinatura dos contratos e por isso esse tempo a mais de demora. Está sendo programado para a próxima semana, possivelmente seja articulado, a assessoria de imprensa do clube está tentando organizar uma apresentação da comissão técnica do clube, né? Além do Gilson Maciel, do preparador físico, do preparador de goleiros, o staff, né, anunciando oficialmente, e uma entrevista coletiva para o pessoal já bater o papo em relação a este planejamento, né, que está ficando com tempo reduzido, existe essa expectativa do torcedor. O Brasil tem vários jogadores já acertados no elenco, né, já alinhados aí, mas nem todos estarão na data de apresentação. Alguns estão concluindo, né, a participação em algumas equipes e virão depois. E haverá um grupo mais enxuto num primeiro momento, neste pontapé inicial para a competição. E depois, sim, né, o elenco será complementado. Então, não será daquela forma que julgamos ser a ideal, né, com todo mundo já no elenco, com um cronograma já. Esse cronograma vai existir, na verdade, né? Mas com a apresentação de jogadores no decorrer e alguns até contratados no decorrer desta pré-temporada aí, pensando na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, este é o quadro de momento em relação a essa transição de direção do quadro associativo para a SAF. E a partir disso, né, a partir da assinatura desses contratos, pô, André, mas está demorando isso, né? Está demorando, mas são trâmites necessários. E por isso o Brasil está trabalhando, não está parado, mas não tem. Está meio que. A comunicação do clube está meio de mãos atadas nesse momento, em termos de anúncios, né? Porque precisa disso, né? Precisa de uma oficialização do processo para que possa ir encaminhando. Como eu disse, na semana que vem, possivelmente tenhamos aí uma entrevista coletiva já com cara de apresentação de início de trabalhos, mas não tem essa data oficialmente apresentada pela direção do Brasil. E claro, né, o torcedor tem essa expectativa de anúncio de reforços de jogadores. Ontem eu acompanhei Autos e Portuguesa, né, a grande portuguesinha lá de São Paulo, que fez final, inclusive, de Campeonato Brasileiro com o Grêmio, né, num ano épico da Portuguesa, que tinha
tinham vários jogadores ali de qualidade, né? Rodrigo Fabre, Zé Roberto, que foi seleção brasileira, Zé Maria, seleção brasileira, o Interminável, que já terminou, né? Mas o Capitão, que jogou por muito tempo na Portuguesa, depois jogou no Grêmio, está retomando aí uma história e com uma equipe bem interessante, né? O Fábio Matias é o técnico, passou pelo Juventude e está fazendo um bom trabalho lá. Foi eliminado pelo Corinthians, havia ficado na frente do Corinthians e no mata-mata ali acabou perdendo nos pênaltis. Uma equipe que vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro e está fazendo um bom elenco, né? Tem uma equipe bem competitiva, saiu perdendo e venceu por 5-1, né? São algumas das equipes aí que vão participar. Lembrando, né, que a Série D deste ano ela estará mais democrática e maior como consequência, porque são mais equipes participando, sai de 64 para 96 equipes na atual Série D de Campeonato Brasileiro. E com isso, haverão mais jogos, né, comparado com anos anteriores, de 10 a 14 jogos no mínimo para cada equipe participante nesta atual temporada. E dá também uma garantia, né, de continuidade, diferente do que era antes, né, que a equipe ou subia ou não tinha vaga na competição, teria que buscar pelo regional. Nesta vez, a partir de agora, será diferente. O final de semana será de Clássico Grenal, o primeiro confronto da final do Campeonato Gaúcho. Não teremos Série A de brasileiro neste final de semana. E então teremos aí o Grenal na Arena do Grêmio, jogo das 6 da tarde, 18 horas, no domingo. Quem é favorito? O Pesolano colocou o Grêmio como favorito. O Carlos Vinícius, atacante do Grêmio, disse que sim, o Grêmio é favorito para o confronto. Minha opinião, pelo que as duas equipes estão apresentando até agora, o Inter chega em melhores condições, está mais inteiro no Campeonato Gaúcho, não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, mas principalmente em termos de resultados. Tem tido uma produção até mais satisfatória que o Grêmio, né? Em termos de ajuste tático ali, de criação de jogadas, né? De uma organização melhor. O Grêmio está melhor na competição porque tem mais competência. Ganhou 2 jogos em casa, aproveitou a expulsão do jogador, o Nathaniel, né? Numa infantilidade no jogo contra o Atlético, e aproveitou também o confronto diante do Botafogo e venceu 2 partidas, então está numa situação melhor. O Inter está na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. São apenas 4 rodadas, mas claro, acende um sinal de alerta. O Santos venceu e colocou o Inter por uma parte mais baixa. Aliás, o Neymar fez uma boa partida. Mas ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. E o mais preocupante seria a pontuação do Inter com um rendimento baixo. Então está tendo um rendimento melhor, né? E pode sim gerar uma expectativa no torcedor maior. E o Grêmio não está jogando bem, mas está conseguindo os resultados no Campeonato Brasileiro. Mas clássico existe sim favorito. Eu vejo condições mais favoráveis para o Inter neste momento. Mas na hora do vamos ver, muitas vezes o favoritismo cai por terra, né? Porque o clássico tem a questão de superação, de torcida, de uma série de fatores emocionais que também acabam entrando em campo. Meus amigos, por hoje era isso. Quero mandar um abraço a todos vocês que me acompanham por aqui e também mandar um abraço para o Surdina, né? O Arnaldo Etialuz e a sua família aí. Ele teve um problema, um AVC isquêmico, que o colocou no primeiro momento na UTI, agora está no hospital com alguma dificuldade, e a gente fica rezando e torcendo para que o Surdina, grande desportista, tenha uma boa recuperação aí, possa rapidamente estar ao convívio dos amigos, principalmente lá no Café Aquário, né, onde ele chegava com o seu tom de voz inconfundível. Um abraço a todos vocês, um ótimo final de semana e segunda-feira voltamos a nos falar.